Olá, estamos iniciando mais um programa Leite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres na área da educação, sou consultora de imagem, especialista em personal branding e amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora é exatamente 11h59 e olha quem a gente tem como convidada hoje. Antes de falar com a nossa convidada, eu vou mandar um abraço, um beijo pro pessoal que está nos ouvindo aqui. Pessoal de São Paulo, Califórnia, Estados Unidos, Santa Fé, Argentina, Buenos Aires, Argentina, Salvador, Bahia, Bavária, na Alemanha, Recife, Pernambuco, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Sarandi, no Paraná e Rio de Janeiro, capital. Um abraço e um beijo para vocês. Como é que vocês estão, meus ouvintes? É um prazer tê-las aqui com a gente. E hoje, como eu disse, a nossa convidada é a Jennifer Gomes, mentora financeira, especialista em gestão de negócios, coach de desenvolvimento pessoal e liderança, com formações e certificações em ciências contábeis, gestão financeira, análises financeiras e investimentos. Tudo bem, Jennifer? Como você está? Muito boa tarde. Tô ótima, muito feliz de estar aqui, inclusive, né, fazer essa troca com a galera. Tô vendo que tá bem diversificado, tem gente de todo canto, isso me deixa muito feliz, né? Saber que em todo canto tem uma galera protagonista a fim de realmente subir novos níveis. Com certeza, com certeza. Bom, mulheres, vocês que estão nos ouvindo, os homens também, porque tem audiência do público masculino aqui também, e você viu, Jennifer, que é país, como você mesmo disse, nós temos, inclusive, pessoas de fora, viu? A Argentina sempre está por aqui, pessoal dos Estados Unidos também, pessoal da Alemanha, então, assim, é bem diversificado, como você disse. Olha só, vocês que estiverem nos ouvindo, inclusive, tiverem dúvidas sobre o nosso tema de hoje, não deixe de mandar sua mensagem, não deixe de mandar sua sugestão no DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976. E hoje eu vou bater um papo com a Jennifer sobre um tema que é uma dor de muitas empreendedoras, principalmente, que é como começar a organizar as finanças do seu negócio. Mas antes de a gente começar a entrar nesse tema, eu vou fazer aquela pergunta que eu sempre faço para as minhas convidadas, que é sobre o empreendedorismo. Então, eu queria saber de você, Jennifer, que você falasse primeiramente aqui para essas mulheres protagonistas que estão aqui nos ouvindo, o que é para você empreender? Nossa, gente, essa pergunta pega um pouco, né? Mas Sim. bora lá. Empreender para mim é principalmente você aceitar passar do nível do desafio. Eu sou um pouco nerd, né? E eu gosto muito de filmes, tanto, né, os nerds mesmo, quanto aqueles que trazem uma reflexão. E no Rock, né, na sequência Rock, ele fala muito sobre isso. Sim. Não é o quanto você aguenta bater, é o quanto você aguenta apanhar e continuar batendo. O empreendedorismo é isso, eu não romantizo, gente, sinto muito, trabalhamos com a verdade. Sim, Empreender sim. é você aguentar apanhar e continuar batendo até realmente construir o seu império. Exatamente, concordo plenamente com você, Jennifer. E quais são os desafios, assim? Porque você é empreendedora, empresária, mas quais são os maiores desafios que você tem hoje? Além de mentoria financeira, eu tenho outros 2 negócios, né? Sim, Porque eu sempre sim. falo que você precisa ter skin in the game, você precisa viver aquela realidade. E eu acredito que os maiores desafios que eu passo, e que toda empreendedora passa, gente, vocês podem falar aí que é verdade. Primeiro, Sim. pessoas, lidar com as Exato. pessoas. Uhum. A gente vende para pessoas, a gente trabalha com pessoas, em todo o processo, independente se você vende um produto ou um serviço, você lida com pessoas. E nós ainda Exato. precisamos aprender a lidar melhor com o ser humano, né? Ter um pouco mais de empatia, de cuidado, de melhorar na comunicação. Então, a parte das pessoas é um ponto delicado. E o segundo ponto, processo. Eu sou uma amante de processos, mas nem todo mundo é tão amante de processos assim. Então, Sim. pessoas e processos. Pega esses 2 pontinhos, vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Ah, com certeza. E, Jennifer, você já nasceu empreendedora, já foi naquela de, opa, não passei pela CLT, porque tem mulheres que já, ou não fizeram nem faculdade, já foram empreender, já começaram desde pequena e tal. Tem umas que passaram pela CLT, outras não, mas e você, como é que foi isso? Gente, é o famoso senta que ela vem história, hein, Fabi?
Diga. Hoje, eu ainda não sou mãe, né? Mas eu sempre falo para a gente observar as nossas crianças, porque nós damos sinais, desde sempre. Não vou falar para você que eu não passei pelo CLT, que é mentira. Eu fui CLT por muitíssimos anos. Uhum. Mas eu já tinha uma veia empreendedora desde pequena e não era reconhecida. Vou Uhum. contar uma fofoca aqui, só para nós, aqui os mais íntimos. Sim. Mas, como eu era nerd, eu tinha facilidade em muitas matérias, eu Uhum. sabia que tinha uma galera que não tinha. Então, o que eu fazia? Eu vendia trabalhos. Sei. Ué, O já fazia negócio, ok. Tipo, Fabi não era boa em história. Então, Fabi, me dá Uhum. R$ 5, eu entrego o seu trabalho pronto, não vai ficar Uhum. igual ao meu, a professora não vai achar que você copiou. Eu ia para a biblioteca, a gente, eu fazia 5, 10 trabalhos da mesma matéria. O melhor era Uhum. meu, os outros eu vendia. Então, Entendi. já tinha uma veia Sim, com empreendedora certeza. aí. Uhum. Mas a gente ignora, a gente não percebe, né? Eu vejo hoje aqui algumas meninas, né, filhas de alunas minhas. Nossa, minha Uhum. filha tá vendendo paçoca. Minha filha quer fazer pulseira. Uhum. Observe isso, são sinais do empreendedorismo. Mas, no fato, eu sempre atuei no CLT, né? Comecei a trabalhar muito cedo, desde os 14 eu trabalhava no CLT. Então, Uhum. gente, você conseguir imaginar, eu fiz. Eu fui recepcionista, eu já trabalhei em bar como barman, eu já trabalhei como assistente fiscal, eu trabalhei em escola não, perdão, em escritório de contábil, e a gente vai Uhum. crescendo. Fui analista fiscal, coordenadora financeira, trabalhei em e-commerce. Menina, trabalhei, não foi pouco no CLT, não. Tá E é certo. Quando você tomou nisso, a decisão, você falou, agora eu vou empreender. ixi, Porque sempre tem um fazem ponto, 6 né? Tem uma anos. virada aí. Aham. Fazem 6 anos, eu estava na faculdade de Ciências Contábeis e, gente, eu estava falida, ferrada, lascada, sem um real no bolso, estourando o cartão de crédito meu e o da minha irmã. Aham. Sim. Então, existe saída financeira para todo mundo. E aí eu percebi que eu precisava de mais dinheiro. E eu comecei a fazer a famosa renda extra. Eu comecei a Sim. ensinar o que eu sabia. Eu já sabia investir. Eu sabia investir por R$ 50 por mês, então eu comecei naquele Uhum. ponto, fazendo Sim. aos poucos. 3 anos depois, eu já estava entregando consultorias de forma Uhum. mais profissional, mas eu ainda vivia a vida dupla. Recado Sim. aqui para quem ainda vive a vida dupla de CLT Uhum. barra empreendedorismo. Uhum. Respira, não surta, monta uma reserva e vai tocar teu negócio. Eu Exatamente. tive, eu tive um princípio de infarto e Hum, esqueci o nome da palavra, gente, colapso no sistema nervoso, essa é a palavra, pelo excesso. E aí foi quando entendi. eu percebi que, cara, não faz sentido. Agora é só tocar o meu negócio. E desde então foi só crescente. Ah, que maravilha. Ou seja, sempre tem um ponto, né, Jennifer, que a Sim, gente chega naquele momento e fala, olha, às vezes pode ser até de tanto trabalho, como você falou, do excesso, né? Você fala, não, eu preciso tocar meu negócio, porque às vezes você fala, poxa, eu tô nos dois, às vezes tá legal, tá rendendo bom dinheiro nos dois, mas você precisa decidir, porque isso pode afetar a sua saúde também, né? Então são várias questões que a sim. gente tem que observar, tá certo? Não é, e nunca vai ser só sobre dinheiro. São valores. Exatamente, Como é que tá a exatamente. nossa saúde? Nosso tempo conosco mesmo. Uhum, Sabe? Cuidado pessoal, tempo sim. de qualidade, família. Tudo isso tem que entrar em pauta. Com certeza. E Jennifer, então vamos lá. Começando a entrar aqui para o nosso bate-papo sobre o tema, porque eu gosto sempre de perguntar essas coisas sobre empreendedorismo, que as mulheres que eu trago aqui são todas empreendedoras, independente Que se elas delícia. estão efetivamente no negócio específico, porque empreender, eu posso empreender num projeto social, empreender dentro da empresa que eu trabalho, enfim, mas eu sempre pergunto, porque é um tema que eu acredito que todas as mulheres gostam de ouvir, principalmente as histórias, como tudo começou. Mas aí, falando da mulher empreendedora, aquela que começou a abrir o seu negócio, e eu sei que é uma dificuldade grande das mulheres, são as finanças, organizar as finanças. Então, assim, qual que seria o primeiro passo para a mulher empreendedora organizar as finanças do seu negócio? Começar. Gente, o primeiro ponto sempre vai ser: olha para dentro. Gente, por que isso tem a ver com dinheiro? Eu falo porque eu fui de falida lascada para investidora e empresária. E através do quê? Primeiro ponto, olhar para dentro. Do porquê que você gasta o seu dinheiro dessa forma? Por que Uhum, você está misturando as contas? Por que você gasta desse jeito? Qual o seu nível de consumo? O que te gera gatilho? Porque, gente, tudo começa aqui. Se eu não sei uhum, como eu lido com o meu dinheiro, eu vou lidar com ele de qualquer forma. Eu gosto da frase do país da Alice no País das Maravilhas, né? sim. Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Isso acontece com o nosso dinheiro. Comece a olhar qual caminho Uhum, você quer seguir. Cara, eu quero crescer meu negócio.
Você acha que gastando do jeito que você gasta, você vai crescer seu negócio? Gente, começa aqui. Começa aqui. Então, o primeiro ponto é esse. Começa a olhar para você. Onde você está agora e onde você quer chegar. Você sabe onde você quer chegar? Então, começa a entender e analisar as suas atitudes no meio do caminho. Se elas te deixam mais perto ou mais longe. Eu faço isso o tempo todo, Fabi? O tempo todo? Eu quero uma viagem para X lugar. Se eu fizer essa viagem agora, isso vai me deixar mais perto ou mais longe dos meus sonhos e dos meus planos? Sim. Pois, Exatamente isso. Agora vai me deixar mais longe. Então, vou desmarcar com a Fabi, porque era uma viagem com a Fabi, uma viagem de amigas. Vou desmarcar com a Fabi e a gente marca para o final do ano. Porque agora não é a prioridade. Não é o momento. Não é o momento. Ele vai chegar, mas não é agora, né? Sim. E eu acredito que você vai entender, né, Fabi? A gente começa a dizer sim para tudo. Não diga sim para tudo. Você realmente quer fazer essa viagem agora? Você realmente quer comprar esse carro agora? Faz sentido gastar essa grana agora? Ou você está fazendo só porque tá todo mundo te enchendo o saco? Ai, mas falaram que eu tenho que abrir uma loja física. Você precisa de uma loja física? Você quer abrir uma loja física? É um desejo seu? Você tem grana para fazer isso? Ou é só porque tá todo mundo enchendo o seu saco para poder abrir uma loja física? Exatamente. Tudo começa na mentalidade, né? Ou seja, é você realmente entender o porquê das atitudes que você está tendo, né? Será que é por você ou será que é para algo para mostrar ou para, né? Às vezes o ego da gente bate muito grande, né? Bate muito forte, na verdade. Então a gente precisa realmente reconhecer isso, né, Jennifer? E é difícil, Fabi. É difícil a gente olhar para dentro e falar, poxa, não quero, mas não quero decepcionar a Fabi. Não quero decepcionar meu marido. Não quero decepcionar a minha amiga. Mas você aceita se decepcionar? Pois é. Exato. É sobre isso, É mulheres. sobre isso. Exato. Então, veja que, ó, o primeiro passo que a Jennifer disse aqui, ó, olhar para si, primeiramente, né? É você entender quais as atitudes que você está tendo, se ela está se afastando dos seus sonhos, né, dos seus objetivos ali. Então, às vezes, são nas decisões diárias, e você, sem perceber, você está vendo que está ficando longe daquilo que você almeja, né? Sim. São pequenas sementes que a gente vai plantando no dia a dia. Sabe? Ai, nossa, me chamaram para ir no final do dia pegar um cinema. Eu quero realmente pegar cinema ou eu quero ficar quieta no meu canto e terminar o livro que eu comecei a ler? Exatamente. É isso. Mulheres, olha o primeiro passo que a Jennifer já deu aqui. Então, para a gente já refletir sobre isso, vamos para o nosso primeiro intervalo. Já tem gente fazendo pergunta, mas a gente, no segundo intervalo, a gente volta nela. E a gente vai para o primeiro intervalo, a gente já volta. Então, não saia daí. Olá, voltamos com o nosso segundo bloco aqui do programa Elite Rosa, na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora são exatamente 12:19 e nós estamos aqui com a Jennifer Gomes, que é mentora financeira, e a gente está batendo um papo sobre esse tema que é tão importante para você, empreendedora. Como começar a organizar as finanças do seu negócio. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço e um beijo para a nossa audiência que está nos ouvindo agora. Barueri, São Paulo, Taboão da Serra, São Paulo, Viçosa, Minas Gerais, Sorocaba, São Paulo, Santa Luzia, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Contagem, Minas Gerais. Um abraço, um beijo para vocês e obrigada pela audiência. Jennifer, antes da gente voltar aqui, nós temos uma mensagem da Gal, de Salvador. Ela disse o seguinte: quem quer empreender precisa aprender a dar menos importância para o que os outros pensam. E aí, Jennifer, concorda? Vamos lá, Gal. Não é nem questão de concordar ou discordar, mas tem uma pontuação aqui. Não é dar menos importância para o que as pessoas dizem, mas é definir a quem você vai dar importância. Porque tem dois pontos aqui, tem dois jogos. Um jogo é o de quem não empreende, às vezes não te apoia, às vezes não te entende. E tá ali criticando, porque você trabalha demais, porque tá chato, porque tudo é sua empresa. Vai ter essa galera. E realmente, você tem que filtrar e ignorar. Não te faz melhor, então não absorve. E querendo ou não, tem aquelas, vou dizer, opiniões construtivas. Não acho nem que sejam opiniões construtivas, mas esteja no meio certo. Esteja cercada de pessoas que também passem pelos problemas que você passa, ou melhor, que já tenham enfrentado isso. Gente, a Fabi é empreendedora, nata, maravilhosa. Eu empreendo. Eu tenho a minha família, eu tenho pessoas incríveis, eu tenho uma rede de apoio incrível. Ok, eu também me cerco de outras empreendedoras, porque elas vão entender as minhas dores, os meus sofrimentos,
elas vão entender aquele bate-papo, você tá doido, que não tem ninguém para falar, porque é um BO que só quem empreende sabe. Então, não é Exato. só ignorar a opinião dos outros, mas é decidir quais são as opiniões que você tem e precisa ter por perto, tá? Não sai excluindo todo mundo assim, não, mulher. Exatamente. Obrigada, Gal, de Salvador. Um abraço, um beijo para você. Mas isso é bem legal, né, Jennifer? Porque o ambiente conta muito, né? O ambiente que a gente está inserido. Eu digo porque, por exemplo, daí um depoimento. Eu nasci numa família em que todos são funcionários públicos, pai e mãe. Caramba. Então, a tendência era que eu fosse funcionária pública, até porque o sonho deles era que eu fosse funcionária pública ou fosse alguma coisa grande dentro de banco, sabe? A minha mãe tinha aquela coisa que ela queria que eu fosse bancária, não sei o quê, e eu, por um determinado momento, quando era mais nova, já tinha que saber empreendedora, mas eu até estudei para concurso, cheguei a ficar bem colocada em alguns concursos, ainda bem que eu não entrei, porque senão não estaria, de repente, empreendendo, ou eu estaria também, né? Mas acredito que ia ser um pouco mais moroso. Mas é muito importante essa questão da referência. Eu não tinha nenhuma, eu tive que buscar, ou seja, fora da minha família, fora do meu meio, né? Porque a maioria existe uma pressão. Exatamente. Existe. Culturalmente, nós não fomos ensinados a empreender. E não falo só da mulher, mas, gente, no geral, a gente não é ensinado a empreender. É fazer a escola, depois entra na faculdade, arranja um bom emprego, ou vai para a função pública, casar, ter filhos e comprar sua casa, seu carro, envelhecer, acabou. Calma! Não é receita de bolo, você não precisa fazer igual a todo mundo. Mas é difícil a gente sair desse looping. Sim. E foi bem forte, hein, Fabi? Bem forte. Exatamente. Principalmente se a sua família é muito forte, essa coisa do... E aí acaba que a gente tem que realmente ver que existem outras possibilidades, e aí é você buscar. Mas, Jennifer, vamos lá. Então, a gente falou sobre o primeiro passo, que aí vem muita questão da mentalidade, de você observar suas atitudes. Mas quais as maiores dúvidas que uma empreendedora tem quando ela inicia seu negócio, principalmente em relação a finanças? Que eu vejo muita dúvida em relação a isso, e as mulheres, elas sempre têm essa dificuldade. Quais são as maiores dúvidas que chegam para você, que é mentora de mulheres aí no financeiro, principalmente? Gente, e é engraçado, né? Porque são dúvidas que eu tinha lá atrás, né? Antes de me tornar mentora e sair colecionar certificações. E são sempre as mesmas, tá? Por isso que eu falo da questão da ambiência. Você acha que você está sozinha, aí você vai conversar com mais 3 que elas estão tendo o mesmo problema, a mesma dor, a mesma dificuldade. Mas vamos lá, gente. Primeiro ponto, mentalidade, né? Que é o que eu falei. Porque se você não trabalha aqui, isso aqui não vai rodar. Não adianta trabalhar a mente e não trabalhar o money, né? Segundo ponto aí, gente, receitas e despesas. As pessoas começam a empreender e elas não sabem o quanto elas estão gastando de fato. Por quê? Porque não anota. O quanto está realmente entrando. Por quê? Porque não faz fechamento de caixa. Não sabe de fato o quanto entra e o quanto sai. O quanto sai para cada categoria do negócio, sabe? Ai, nossa, esse mês eu gastei muito em marketing. Muito quanto? Você sabe quanto? Foi 100, 300, 5 mil, 10 mil, 100 mil? Você precisa saber números. Gente, empreender... a gente não trabalha com achismo, tá? É fatos. Contra fatos não há argumentos, não é isso? Número, meu povo. Então, o primeiro ponto, né, é que eu recebo muito essa questão, não sei quando eu tô ganhando. Ou tô faturando muito, mas não vejo dinheiro. Por quê? Porque muito provavelmente você não tem aí um mapa das suas despesas. Você não sabe quanto custa o seu negócio. Você não sabe quanto custa a sua vida pessoal. Se você não sabe quanto custa a sua vida pessoal, provavelmente você não tem prolabore. Você não tem prolabore, tu tá roubando a empresa, criatura? Exatamente. Exatamente. Jennifer, e aí entrando nesse aspecto que você falou, né? Quanto você precisa, por exemplo, qual que é o seu custo da sua vida pessoal? Quanto você precisa ali para ter uma vida legal? E você fala, opa, não vou usar o dinheiro da empresa, né? Que às vezes não separa. E a maior dúvida é por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Por que separar as finanças da empresa das finanças pessoais? Ai, que delícia, gente. Essas perguntas estão boas, hein? Tão boas. Então, a galera tá afiada aí nesse questionário. Primeiro ponto, por que separar? Tá? Primeiro, o dinheiro da sua empresa não é seu dinheiro, é dinheiro da empresa. Ninguém te forçou a abrir esse negócio. Você abriu porque você quis. Então, agora tenha disciplina e organização para entender que esse dinheiro não é seu, é da empresa. Segundo ponto, gente, fiscal. A parte fiscal, a parte legal da coisa. Se você não separa o que é um dinheiro seu e o que é um dinheiro da empresa, você mistura tudo,
Como é que está o imposto de renda da pessoa física e pessoa jurídica? Será que de repente você não está pagando imposto que você não devia estar pagando? Você devia estar recebendo, restituindo? Mas você não sabe. Por quê? Porque tá aquela farofa doida. Já misturou tudo. Segundo ponto, score. Sabe aquele score bonitinho que você olha lá, que a pessoa fala do score do Serasa? Ai, meu nome é lindo, tem um score 700, 800, 1000 e para lá. Quando você deixa a conta misturada, o seu score não é correto. Quando você separa uma conta pessoa física, uma conta do seu negócio, você está validando o seu score. Porque a Receita, enfim, as financeiras, elas vão enxergar que a pessoa física tem um score. A empresa tem outro. E às vezes a pessoa vira para mim e fala: eu vou ter que pegar um empréstimo para poder reformar a loja, para poder reformar o negócio, para resolver uma coisa ou outra, mas eu não consigo empréstimo pelo CNPJ. É claro que não. Você está recebendo o pagamento de cliente na conta pessoa física, você paga as contas da empresa na pessoa física, tá uma farofa doida? Ninguém vai te dar crédito no mercado, porque o seu CNPJ está lá abandonado. Você está tudo recebendo na conta pessoa física. E aqui são só alguns fatores, gente. Eu falei do score, eu falei dos problemas fiscais, eu falei da questão de organização, até porque se você não mistura, você está assinando um atestado de falência. Não sei se bateu forte aí, mas se você mistura... não. Os meus alunos falam que é o tapa do dia, né, gente? O tapa do dia tá dado, tá? Se você mistura com a pessoa física e com a pessoa jurídica, você está assinando seu atestado de falência. Não é se eu falir, é quando você vai falir. Exatamente. Olha que forte, já foi o tapa do dia, hein, mulheres? Vocês estão nos ouvindo aqui, ó, já foi para dar aquele remeleixo em vocês. E, Jennifer, olha só. E aí, em relação a essa questão, né, separar as finanças da empresa com as finanças pessoais, vem outras dívidas, outras dúvidas das empreendedoras. Não, dívida não, calma. Não, dívida não, para lá. Fluxo de caixa. O que seria o fluxo de caixa? Porque assim, as mulheres, mas a gente conversa, fala fluxo de caixa, mas como que é esse negócio mesmo, fluxo de caixa? Entendeu? Então, assim, acho que é uma dúvida. É famoso. O que é? Para que serve? Onde vive? O que come? Exatamente. É o famoso monstro fluxo de caixa. Gente, calma, ele não é um monstro, ele é bem tranquilo de lidar. O fluxo de caixa ele é uma ferramenta entre muitas que a gente tem no mercado, assim, na gestão financeira, para entender o que está acontecendo. Olha lá, pegando o básico. Não sei se você usa um sistema, se você usa uma planilha, se você vai anotar no papel de pão. Não gosto de papel de pão, faço no Excel. Mas o fluxo de caixa é para te dar essa visão do que está rolando dentro do seu negócio. Se você não anota tudo que entra e tudo que sai, você não vai ter esse plano, essa visão. No fluxo de caixa, você vai olhar, porque você anotou, por gentileza, opa, essa primeira semana do mês é onde eu vendo mais. Se é onde eu vendo mais, entra mais dinheiro. Então, é onde eu posso tirar meu prolabore. Ai, meu Deus, o fone caindo. É onde eu posso tirar meu prolabore. Nossa, a última semana do mês é mais fraca. Cara, é verdade, a última semana do mês é mais fraca, mas você não sabe. Você acha isso, porque você não tem um fluxo de caixa. Você não tem um fluxo de quando são seus picos de entrada e quando são seus picos de saída. Exato. E aí você vai lá, faz aquela compra, que seja produto ou serviço, tá, gente? A gente faz aquela compra, seja de um curso, de uma certificação, de um leite condensado ali para a confeiteira, e aí você não sabe se você fez a compra no momento certo. Porque você não sabe se essa semana você tem um pico de faturamento ou um pico de saída. O fluxo de caixa é para facilitar a sua vida, meu amor. Não é para ser um bicho de sete cabeças, não, hein? Exatamente. Olha só, gente, é para você realmente, como bem a Jennifer falou, saber como que anda a sua empresa, qual que é o período do dia. Por exemplo, de repente, o primeiro mês da empresa é o momento que você tem mais faturamento, ou de repente é no meio do mês. Geralmente, por exemplo, no meu negócio, final do mês é o período que menos entra dinheiro, é mais o início do mês. Então, os pagamentos, você realinha ele também, porque tem os pagamentos que você precisa fazer, para os fornecedores, funcionários. Exatamente. E você sabe que, eu vou pagar todos no dia 15, porque eu sei que dia 15 eu vou ter esse dinheiro para pagar. Então, é você também saber programar isso, né, Jennifer? E você vive menos no sufoco. Porque senão você está ali só apagando incêndio. Meu Deus, esse mês eu preciso de dinheiro. Começo do mês tem aluguel. Cara, tem luz, tem água, tem colaborador. Não, você não precisa viver essa loucura. Qual o melhor momento de eu fazer uma campanha? De eu criar uma campanha, de eu criar uma promoção? Eu não sei. Quando for data comemorativa. Não é quando for data comemorativa. É quando o teu fluxo está baixo. Mas você não sabe se você não alimentar o fluxo de caixa.
Exatamente. E aí você tem realmente como se fosse uma fotografia, né? Opa, ali é a situação da tua empresa na primeira semana, no mês, como funciona. E isso vai virando, mulheres, vai virando uma coisa assim, como você já tem esse conhecimento, né? Você sabe como agir dentro daquele mês. Sim. E isso é importante, porque aí você não sabe por que, que não está tendo lucro, por que, que só está tendo prejuízo, por que, enfim, a Jennifer vai falar mais sobre isso. Agora, são 12h31 e nós vamos para o nosso segundo intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos ao nosso terceiro bloco do programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h38 e eu estou aqui com a Jennifer Gomes, que é mentora financeira, e a gente está batendo um papo sobre o tema como começar a organizar as finanças do seu negócio. Antes de a gente voltar com um bate-papo aqui, eu quero mandar um abraço e um beijo para a nossa audiência que está nos ouvindo hoje de Bragança Paulista, São Paulo, Guaraciaba do Norte, Ceará, Piripiri, Piauí e Ilhéus, Bahia. Um abraço e um beijo para vocês. Voltando aqui então, Jennifer, com o nosso bate-papo, que está muito interessante sobre esse tema, que é uma das maiores dores das empreendedoras, né? A gente falou sobre fluxo de caixa, mas tem outras dúvidas também que elas têm, que é sobre lucro, investimento e custo, saber diferenciar isso também. E aí, quais são as maiores dores das suas alunas, que com certeza devem vir muito em relação a isso, né? Gente, bora lá. Né? E eu falo aqui de forma geral, né? As empreendedoras sofrem com isso, as alunas sofrem com isso, as alunas param de sofrer, essa é a verdade. Mas o ponto são muitas coisas para a gente lidar, e a gente meio que aprendeu que número é coisa chata. Não, gente, o número não é para ser chato. Até porque, vamos lá, o que tem na nossa conta bancária são números. E a gente quer que eles se multipliquem. Mas para que esses números se multipliquem, a gente precisa entender outros números antes disso. Você falou sobre custo. Uma das confusões que é mais comum é que a galera, assim, a empreendedora, ela não sabe diferenciar custo de despesa, tá? Já começa aí. Custo é tudo aquilo que está diretamente relacionado. Tem os custos indiretos, beleza, mas aquilo que está diretamente relacionado ao teu produto ou serviço. Não dá para ficar sem. Não dá, por exemplo, para a designer de sobrancelha trabalhar sem uma pinça. É um custo diretamente atrelado para ela. Mas o desinfetante cheirosinho que ela passa no estúdio que ela atende é uma despesa. Ela vai atender se ela não tiver aquele desinfetante. Não estou falando para você sair cortando tudo, mas é importante entender a diferença entre custo e despesa. Sim. Porque enquanto você não souber essa classificação da forma correta, você sai precificando tudo errado. E exatamente. Preço errado, meu amor, é a garantia de que está sem lucro. Exatamente. E aí você falou da questão de custos e lucratividade, né? Lucratividade e investimento, isso. Você está vendo como uma coisa vai pegando a outra? Sim. Não dá para a gente falar assim só sobre uma ponta só, sem falar da outra, até porque aqui renderia, gente, uns 10 programas. Mas sim. Bora lá. Para que a gente consiga ver o lucro dentro do nosso negócio, começa a falar daquele fluxo de caixa, aquele chatinho lá de anotar, receitas e despesas. Por quê? Faturamento é ego. Todo mundo quer faturar mais, isso é um fato, a gente adora ver o dinheiro entrando na conta. Mas se você não entende quais são os seus custos, quais são as suas despesas, como está o teu custo do negócio, né? Quanto custa para manter a tua empresa, qual é o teu custo de vida e por isso qual o prolabore que você tira, qual é o movimento do teu mercado, como é que está meu mercado nesse momento? Será que eu posso trabalhar com esse preço? É um preço de assim, uma concorrência desleal? Ou está muito errado? Qual tipo de público que eu estou trabalhando? Porque tudo isso vai me ajudar a chegar numa margem de lucro. E as pessoas cometem alguns erros básicos, tá? Quando a gente fala de lucratividade. Primeiro, querer lucrar a qualquer custo. Não. Estava vendendo a 50 ali, vou vender a 55. Calma, analise o seu cenário. De repente, a pessoa está vendendo a 50, mas ela nem sabe se a precificação está certa. Exatamente. Sabe, gente? Faturamento é ego, lucratividade é felicidade no bolso. Não vamos confundir. E eu já peguei aqui, fofocas internas, eu já peguei casos, e quem é meu aluno já cansou de ouvir essa história, porque foi um dos maiores, de empresa com faturamento de R$500 mil no mês, mas que na hora de fazer o fechamento, a lucratividade era menos 5. Nossa. O que adianta você... Pensa na minha cabeça. E aí a empreendedora que está ouvindo isso vai olhar e falar assim, não, mas eu não faturo tudo isso. Tá tudo bem. Mas de repente o seu gap, o seu buraco aí, o seu negativo, ele pode estar acontecendo. Pode estar um valor menor, mas ele está acontecendo. Sim. E depois de um processo de analisar custos e despesas, precificação, todo esse BO interno,
a gente chegou a um faturamento de 250 mil. Só que aí a gente fechava com 20% de lucratividade. Sim. Dinheiro no bolso. Então, dê uma olhada, tá? Linda e bela empreendedora, que tá levando tapa no dia de hoje. Tá certo. Pera, esse seu faturamento tá certo? O que adianta faturar 100, sem que você dá conta no final do mês é 120? Exatamente. E o investimento? Porque aí ela já sabe qual é o lucro, já sabe qual é o custo, a diferença de custo e despesa, e aí os investimentos. Amo, gente, amo. O investimento foi, inclusive, uma das minhas... Foi onde comecei minhas formações lá atrás. Porque eu queria multiplicar o meu dinheiro. E aí a gente vai percebendo. Todo mundo quer multiplicar, todo mundo quer que o seu dinheiro trabalhe para si. Mas Sim. a gente acaba entrando num problema, é que a gente quer investir sem ter a base de conhecimento. 3 pontas básicas para qualquer empreendedora, papel e caneta, esse é o momento, meu povo. Primeiro, invista em conhecimento. Eu estou pensando em ativos financeiros, calma, você vai chegar lá. Mas se você não tiver o conhecimento de base para poder fazer isso, você vai cair em pirâmide, você vai cair em golpe. Eu já caí tudo isso antes de eu saber. Então, você vai cair em pirâmide, vai cair em golpe, vai perder dinheiro, vai quebrar, tá bom? Primeiro, investir em conhecimento. Segundo, invista no seu próprio negócio. Será que faz sentido agora você começar a investir na bolsa antes de comprar o maquinário que você precisa, fazer uma nova certificação, melhorar o seu atendimento, melhorar a sua estrutura? Terceiro, porém, não menos importante, os ativos. Antes de você querer sair investindo à torta direito porque alguém te disse que é bom, comece uma reserva de emergência para o seu negócio e para a tua vida pessoal. São reservas diferentes, tá, gente? Mas é necessário a reserva de emergência, tanto para a empresa quanto para a vida pessoal. Quanto de reserva de emergência, Jennifer? 6 meses do seu custo de vida, ou 6 meses do custo do seu negócio. Mas eu não sei quanto meu negócio custa, então vou botar lá no fluxo de caixa. Tudo está interligado, né? Tudo está interligado. Vai anotar suas despesas. Tudo interligado. Porque, querendo ou não, esse investimento, a princípio, é uma reserva de emergência. A gente não sabe quando vai vir uma outra pandemia. Mas ela pode ser uma reserva de oportunidade. Pintou um espaço maior, eu vou crescer o meu nível de atendimento. Você já tem essa reserva. E sempre busque mais conhecimento. A gente não sai investindo só porque falaram que é bom. Exatamente. Pergunta, cutuca. Galera, pergunta, pode perguntar. Porque se o profissional não souber te responder e ele fugir, aí você tem um problema. Tem alguma coisa errada aí, verdade. E olha só que importante, hein, gente? Falamos de fluxo de caixa, lucro, investimento e custos, mas aí vem mais uma outra, que é uma dor também, que é a precificação. Como é que eu precifico meu produto ou meu serviço? Jennifer, qual que seria assim? Você fala, olha, o que você precisa olhar e ver para começar a precificar seu produto da forma correta? Vamos lá, gente. O pulo do gato tá aqui, tá? Analise o fixo e o variável. Primeiro ponto, aquilo que não dá para ficar sem, os custos diretos e indiretos, né? Cara, tem o aluguel, né? O aluguel de onde você atende. Jennifer, mas eu trabalho home office em serviço, em casa. Mas você passa parte do seu dia trabalhando. Então, parte do seu aluguel é da empresa. Parte da tua conta de luz, da tua conta de água, da tua internet. Você não está considerando tudo isso? Então, a tua precificação simplesmente está errada. Sabe? Não é só insumo, não é só aquilo que você vende, no final das contas. Mas é tudo aquilo que você precisa para fazer o produto acontecer. Precisa estar no seu custo. Outro ponto para precificação, tá, gente? Analise os custos, veja o mercado. O que as pessoas no meu mercado estão fazendo? Mas eu vou copiar o preço do meu concorrente? Não, meu amor, de forma alguma. Você precisa entender qual a base de mercado. Não é porque você quer uma margem de 50% que você vai colocar um preço totalmente fora de cogitação porque o mercado tem a oferecer. A menos que você realmente tenha um diferencial muito grande e o teu perfil de público se encaixe com isso. Que é a terceira base de uma boa precificação. Conheça o seu público. Quanto seu público pode pagar? De repente, você está cobrando muito barato num produto em que o seu público aceitaria um ticket maior. Mas, de repente, você também está cobrando muito caro, porque o seu produto é muito enxuto, ou o seu serviço é muita coisa, muito robusto. Cara, já pensou em talvez segmentar, deixar ele um pouco menor, diminuir o ticket? Você vai alcançar mais pessoas. Exatamente. A base de uma precificação é isso. Analise custos, veja o mercado e veja principalmente o teu público. Análise de custos, análise de mercado, análise de público. Você fez esses 3, sua precificação vai estar bonitinha. Só mais um detalhe de sua precificação, gente. É o pulo do gato. Não tente ter margem de lucro assim acima de tudo. Mas eu tenho 100% de lucro. Não tem. Gente, esse negócio de 100% de lucro não existe. Não me deixem doida. Exatamente.
Eu via muito isso, sabe no quê, Jennifer? É a pessoa que ela vai, revende roupas, peças de roupas, por exemplo. Aí ela compra uma blusinha, vamos lá, uma blusinha por 10, ela quer vender por 20. Meu lucro de 10 Gente do reais. céu, cara. É o maior erro. Né? Observação. Né? Eu, além de mentoria financeira, gente, eu sou sócia de um projeto na área da saúde com meu marido e eu tenho uma loja de moda feminina. Então, gente, não tem isso de 100% em nenhuma área. Comprou 10, estou vendendo por 20. É 100% de lucro? Não, amor. Não é. Porque se você pegar 20 e fazer vezes 100%, 100% de 20 é 100. Não custou nada para você vender? Não custou tempo, energia, logística, a peça? Não, custou 10. Então, mais 10 é 50% de 20. Então, teu lucro não foi 100%, criatura. Se você está precificando considerando isso, certo. Exatamente, exatamente. Gente, olha só o tanto de coisa que a Jennifer nos ensinou. Então, vocês viram, né? Fluxo de caixa, lucro, investimento, custo, como precificar produto e serviço, e principalmente levando em consideração lá no primeiro passo, hein? A questão da mentalidade. Ó, agora é 12h49, nós vamos para o nosso último intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos aqui com o programa Elite Rosa, na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. Estamos no nosso último bloco, agora é 12h56, e a gente bateu um papo aqui com a Jennifer Gomes, que é mentora financeira, com o tema como começar, né, a organizar o seu negócio nas finanças. E eu quero agradecer todas que passaram por aqui, inclusive a Gal, que fez mandou uma frase, uma reflexão, principalmente nessa área do empreendedorismo. Quero mandar um abraço, um beijo para quem passou por aqui também, São João del Rei, Minas Gerais, Ribeirão Preto, São Paulo, Feira de Santana, Bahia. Um abraço, um beijo para vocês. E eu quero agradecer você, Jennifer, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, falando sobre um tema que é tão importante para as empreendedoras e que gera muitas dúvidas, que é sobre finanças. E eu gostaria que você passasse seus contatos, falasse sobre o seu trabalho, para que as mulheres que estão nos ouvindo aqui possam te seguir e acompanhar mais de perto. Eu tô triste que já acabou, a gente passou muito rápido. Pois Tem é, muita coisa pra gente conversar sobre. Passa rápido, passa rápido. Mas foi um prazer, Fabi, um prazer imenso poder estar aqui, contribuir com a galera, contribuir com a empreendedora que está buscando essa melhora, essa evolução. Muito obrigada a toda a galera que estava aqui. Ponto importante, tá, gente? É relacionamento, dinheiro é relacionamento. Dinheiro não tem que ser difícil, não tem que ser chato. É para ser leve, é para ser descomplicado e é para ser interessante, tá? Então vamos começar a trabalhar essa mentalidade. Vou dar aqui meu Insta para vocês. Jennifer Gomes, Jennifer com 2 N's, sem muita firula. jennifergomes.mentora, onde eu entrego muito conteúdo gratuito, eu falo muito sobre a questão da gestão financeira dentro dos negócios, sobre valores financeiros, sobre crenças financeiras e como a gente fazer o dinheiro realmente chegar no bolso, né? Não é só a história bonita, a gente quer viver, usufruir o que o dinheiro nos permite. Nunca é só sobre o dinheiro, sobre o material, mas é sobre o que ele permite pra gente. Mais tempo com a família, é a viagem do ano, é o carro dos sonhos. Menos foco no faturamento, mais foco na lucratividade e foco em ser o seu melhor, porque é isso que vai te ajudar realmente a fazer dinheiro dentro do teu negócio. É isso, muito obrigada, Jennifer, do coração. Espero ter você novamente por aqui. E assim... Aguardo datas. Com certeza. E assim eu termino mais um programa Elite Rosa aqui na rádio, na voz delas, para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquecem de me seguir também, @FabiSama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, mulheres, quando elas descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Beijo, Jennifer. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo.